Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Sejam bem-vindos ao Perspectiva Brasil Paralelo desta semana. O Perspectiva Brasil Paralelo é o programa de entrevistas semanal do nosso canal no YouTube. Você que está nos acompanhando, por favor, se inscreva. Aperte o botão vermelho que está aí embaixo do vídeo e clique no sininho para receber as notificações. É muito importante que você se inscreva em nosso canal, porque é a forma mais prática e fácil de você acessar os conteúdos que nós produzimos. Nós queremos trazer para vocês novidades e, por isso, nós precisamos estreitar a relação. Então, clique e se inscreva no nosso canal. Nós temos a meta de fechar 2018 com 1 milhão de inscritos. Se nós atingirmos essa meta, nós vamos sortear 100 assinaturas do Brasil Paralelo, além dos quadros das séries que nós produzimos aqui. Então é uma oportunidade para você receber os nossos conteúdos e também concorrer neste sorteio especial. Nós já passamos de 700 mil inscritos, então não falta muito para nós chegarmos a 1 milhão. Nos ajude a bater essa meta. Também é muito importante que você se torne nosso assinante. O Brasil Paralelo conta com você para continuar a financiar e produzir os conteúdos que nós elaboramos. Através do nosso site www.brasilparalelo.com.br você tem acesso aos conteúdos das séries, as entrevistas, o curso de formação, dentre outros, que compõem o pool de informações exclusivas para você que vai se tornar nosso assinante. Mas apenas se tornando assinante é que você vai ter acesso a essas informações exclusivas. Então não deixe de acessar o site www.brasilparalelo.com.br. No Perspectiva Brasil Paralelo dessa semana, nós vamos falar sobre escola sem partido, que está para ser votado no Congresso Nacional, envolvendo enorme polêmica. Mas antes disso, no comentário inicial, nós temos que abordar uma questão de um momento que é fundamental. Hoje, pela manhã, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, colocou em votação, para surpresa de todos, um projeto que eleva o salário dos magistrados federais e que, obviamente, tem efeito cascata no país inteiro. Esse projeto faz com que os vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal se eleve em 16%, de R$ 32 mil para R$ 39 mil. A matéria foi votada e aprovada. 41 votos a favor, 16 contrários. É uma excrescência, é um tapa na cara de todos os brasileiros que produzem e trabalham. Vejam, um ministro do Supremo Tribunal Federal não deve ser mal remunerado, mas certamente ele não deve ser remunerado na desproporção com a média brasileira, ainda mais tendo em vista a situação lamentável em que se encontram as contas públicas brasileiras. Essa história não é de hoje. Alguns meses atrás, o Congresso Nacional derrubou a proibição do reajuste dos servidores e, com isso, possibilitou que projetos como esse, que foram enviados pelo Supremo Tribunal Federal, fossem apreciados pela Casa Legislativa. Então, o escárnio com o controle de gastos públicos, que é fundamental para se manter a racionalidade financeira e ajudar o país a sair da crise, foi colocado em xeque. O impacto deste aumento nas contas públicas está estimado entre 4 e 6 bilhões de reais. Por quê? Porque ele gera um efeito cascata. O ministro do Supremo ganha 39 mil reais. O ministro do Superior Tribunal de Justiça ganha proporcionalmente ao salário do ministro do Supremo. E assim vai indo para as instâncias inferiores até que chega nos magistrados de primeira instância. Então todos são beneficiados. A pergunta que eu faço para você que está nos acompanhando, para você que está assistindo o Brasil Paralelo é: você teve um aumento de 16% no seu salário? Você ganha 32 mil reais por mês?
Você ganha 39 mil reais por mês? Quantos brasileiros têm condições de levar uma vida nababesca como os supremos togados? Que, aliás, na defesa do projeto, se portaram como sindicalistas, reivindicando, quase que pedindo encarecidamente para que fossem beneficiados. Coitados, devem estar passando fome. Coitados, são necessitados. Pouquíssimos brasileiros têm um nível de renda como esse. Esse nível de renda é exclusivo de uma elitezinha. Mas vejam, quando eu uso o termo elite, não é no sentido neomarxista, em voga. Eu me refiro à elitezinha do setor público. Esta sim, beneficiada por meio dos impostos que todos nós pagamos. São pouquíssimas pessoas que representam um gasto gigantesco da máquina, não só entre os ativos, mas também entre os que estão já aposentados. Quanto ao senador Eunício Oliveira, ele não foi reeleito. E eu tenho absoluta certeza que ele colocou em pauta este tema como forma de se vingar dos eleitores. É uma vingancinha mesquinha. Ele quer punir os brasileiros pela decisão que tomaram de escorraçá-lo do Senado Federal. Felizmente, ainda que com essa facada, ele está nos seus estertores. Muito bem. Eu acho que é importante comentar um assunto como esse, porque no Brasil se costuma dizer que 1% da população tem mais recursos do que os outros 99%. Só que acontece o seguinte, uma parte desse 1%, e daí estamos falando da vida de quem produz e de quem trabalha na iniciativa privada, ela se dá por mérito, por merecimento, por uma série de fatores. Eu não estou dizendo aqui que os integrantes da magistratura que passam em concurso, e cuja maioria é composta por pessoas realmente decentes, que desempenham um trabalho honesto e necessário para o país, não tenham mérito por estar onde estão. Mas eles vivem do dinheiro produzido pelos demais. Eles não produzem dinheiro, eles consomem. E o Supremo Tribunal Federal está inserido nesse contexto. Então é uma excrescência o que nós vimos hoje. É um desrespeito para com todos. O próximo governante, o presidente Bolsonaro, já vai herdar uma situação piorada das contas públicas. Primeiro porque há a possibilidade de se aumentar o salário que estava congelado antes deste veto aos aumentos ter sido derrubado. E dadas as condições em que nós nos inserimos, é dinheiro que surge da onde? Essa gente acha o quê? Que existe uma gaveta mágica onde brota dinheiro? Não, esse dinheiro é sacado do seu bolso, do bolso de você que está nos acompanhando. E é transferido lá para Brasília. E depois distribuído nesta máquina mastodôntica que é o Estado brasileiro. Muito bem. O Brasil Paralelo lançou nesta semana o trailer do documentário 1964, A Revolução. Vou pedir para a produção colocar no ar para vocês assistirem. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. A necessidade do Congresso Nacional como poder civil tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
Então tá aí, esse trailer já está disponível exclusivamente no nosso canal e também na nossa plataforma de membros. Em breve estreia o documentário e vai ter muito conteúdo. É uma perspectiva completamente diferenciada da Revolução de 1964 e do período militar, né? Então, fiquem atentos, em breve nós vamos ter novidades. Não deixe de se inscrever no nosso canal, é muito importante a sua participação. Clique no botão vermelho ali embaixo e também no sininho para receber as notificações. E vamos à nossa pauta principal. Eu tenho aqui comigo Dirceu Quatros, que é integrante do Partido Novo, ele foi candidato a deputado, é da área do direito e é um militante do Escola Sem Partido, um projeto que tem causado uma enorme polêmica. Dirceu, seja muito bem-vindo ao Brasil Paralelo. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Te agradeço inicialmente por ter me convidado para vir aqui. Nessas últimas semanas aí esse assunto está cada vez mais em ebulição, afinal de contas será votado. Boa noite ao pessoal que está acompanhando aí também a Brasil Paralelo. E para mim eu já digo que é uma honra poder estar vindo aqui no lugar que foi um dos grandes motivadores no meu engajamento político. Brasil Paralelo, que começou trazendo todas essas verdades que muitas vezes as pessoas não tinham conhecimento, né, Guilherme? Vocês com muita excelência conseguem mostrar isso e trazer as pessoas, as figuras mais importantes que participaram desses momentos. Então, eu te agradeço por estar me dando essa oportunidade aqui hoje. Muito bem. Vamos começar falando sobre a quem o Escola Sem Partido incomoda. Quem são os inimigos do Escola Sem Partido? Porque é inegável que o projeto gerou inúmeros inimigos. Por que ele causou esse rebuliço, Dirceu? Eu acredito que quem se incomoda, quem está hoje lutando contra, é exatamente aqueles que praticam a doutrinação em sala de aula e quem lucrou e está lucrando politicamente com isso ao longo desses diversos anos que a gente tem, logo pós-Constituição, enfim, você tem um sistema de educação estatal que ali sim está a pior forma de se, vamos dizer assim, impor essas visões marxistas nos estudantes dentro da educação pública, que nós temos visto aí as atuações dos sindicatos de professores, como que funciona, às vezes em votações na Assembleia Legislativa, já chegaram inclusive a impedir o acesso dos servidores, dos deputados este ano na Assembleia Legislativa. Aqui do Rio Grande do Sul, no caso. Rio Grande do Sul, exatamente. São atuações que, na verdade, se remetem ao interesse próprio, primeiramente o interesse político-eleitoral dos partidos de esquerda. A maioria desses professores que hoje são contra são filiados ao PT. Eu tive debatendo na semana passada inicialmente com 2 professores de universidade, os 2 militantes do PT das redes sociais, com se fere a minha resistência, Vocês foram investigar quem que eles eram, como é que eles atuavam nas redes sociais. Exatamente, com faixa do Haddad, com pedido de voto na rua, enfim. Se fere minha existência, serei resistência. A resistência, exatamente. Isso. 2 professores de faculdade, foi um debate na RDC TV, ao meu lado estava a Paula Cassol do MBL, esses 2 professores. Num dia após, nós fomos na Rádio Guaíba, eu e o Thiago Albrecht, que também é do Partido Novo, com 2 professores, o presidente do Simpro e a presidente do CEPERS, os 2 filiados ao PT. Então, eu acredito que as cartas têm que estar bem transparentes na mesa. Quem é contra o Escola Sem Partido, primeiramente, ou é quem ganha politicamente com isso e está lutando contra para deixar com que seja possível a manutenção dessa doutrinação e que as cabeças dos jovens sejam feita uma lavagem cerebral para que ali esses jovens continuem sendo doutrinados, ou às vezes são pessoas que caem na conversa fiada dessas outras pessoas que acreditam que seria uma censura, que seria cerceamento à liberdade de professor, o que na verdade é uma grande mentira, né? O Escola Sem Partido já existe há muito tempo. É a iniciativa do Miguel Najib. E esse projeto começou, na realidade, como uma espécie assim, de, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, mas uma espécie assim, de catalogação de fatos relativos à vida acadêmica nas escolas, de casos de doutrinação. E depois acabou se transformando num projeto de lei.
É mais ou menos isso. Exatamente. O Miguel Najib, no início, ele recebia muitas denúncias, muitas assim, instigações de pais preocupados com essa situação, que, na verdade, nunca houve uma oposição a isso. Né? Muitas vezes se aconteciam de um filho chegar em casa e conversar com o pai, isso que o professor fez campanha em sala de aula, que comentou sobre política, mas isso normalmente, né, às vezes não se incomodavam, ou foi se abusando tanto disso nos últimos anos que, na verdade, houve essa reação, porque o Escola Sem Partido nada mais é do que uma reação de toda essa doutrinação que está acontecendo. E hoje o que a gente tem é só a ponta do iceberg, né? Na verdade, eu também recebo muitas denúncias nesse sentido. Então, sim, começou com essa iniciativa do Miguel Najib reunindo esses pais, essas pessoas que envolvem em Brasília, em São Paulo, e aí começaram a se disseminar projetos de lei em a Câmara Federal, o projeto PL 7180 de 2014, que é o que tramita no Congresso. Nós temos aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul também um que o Marcel Van Hatten propôs quando era deputado estadual. Se eu não me engano, foi até arquivado esse projeto, se não me falha. Temos em câmaras municipais, então são iniciativas que as pessoas estão se solidarizando com a causa, estão vendo que há um problema que precisa ser corrigido, e é a partir da atividade legislativa dentro dos órgãos democráticos, as instituições hoje que são compostas estão tentando sanar essa situação. Já teve alguns reveses do Escola Sem Partido. Por exemplo, a Subprocuradora-Geral da República, se eu não me engano, pediu a inconstitucionalidade do projeto de lei. Você lembra desse episódio? Eu acompanhei a discussão da última semana, que foi a questão das manifestações políticas em universidades, né? Essa questão eu acho que também existe, eu não estou muito certo, mas existem juristas, sim, eu só não me recordo se foi a Raquel Dodge, mas existem juristas... Não, foi a subprocuradora do Rodrigo Janot, se eu não me engano. Não foi nem a da Raquel Dodge. Agora eu não lembro o nome dela. Eu acredito que sim, exatamente. Existem sim juristas, tanto do Ministério Público como do Judiciário, que têm se posicionado nesse sentido, pela inconstitucionalidade, e aí vem os argumentos que, na verdade, não se sustentam, né? Eles colocam como se seria cerceamento à liberdade de expressão, né? Que é óbvio que a liberdade de expressão é assegurada pela Constituição, né? Isso é algo que é notório e nós somos a favor de liberdade de expressão. Eles colocam fundamentos nesse sentido de que seria censura, etc. Algo relacionado a direitos e garantias fundamentais, do artigo 5º da Constituição, para tentar passar uma ideia de que seria algo, de certa forma, ditatorial. Mas que, na verdade, com a análise minuciosa do projeto, analisando todos os itens que são colocados para serem respeitados em sala de aula, nós constatamos que não há nada disso. Na verdade, o que se há é uma construção fantasiosa em cima disso para tentar manipular as pessoas politicamente. A opinião pública é muito importante que, nesse sentido, esteja ciente disso, para tentar manipular as pessoas, que as pessoas se coloquem contra, né? Mas, na verdade, nós vamos, acredito, conversar sobre isso, não se fundamenta. Eu já vou trazer aqui para a baila da nossa discussão os aspectos relativos ao conteúdo propriamente dito do Escola Sem Partido, o que ele propõe. Mas antes eu ainda quero explorar a questão do efeito que ele tem tido. Nós tivemos neste último final de semana o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e causou também uma enorme repercussão pelo conteúdo que várias das questões apresentavam, quer dizer, conteúdos militantes, né? Não vou aqui mencionar especificamente essa ou aquela questão, já foi devidamente divulgado nas redes sociais, mas eu acho que dá para falar um pouco do caráter geral de como isso se dá, porque me parece uma prova inequívoca de que uma parte importante, se não a totalidade, das instâncias que compõem o Ministério da Educação estão contaminadas por agentes políticos. Tu tens essa impressão também? Sem dúvida nenhuma. O MEC, por mais que nós não estejamos aí com o Partido dos Trabalhadores na presidência, nós sabemos como funcionam os acordos. O Brasil Paralelo faz isso, como eu disse antes, com muita excelência em expor como funciona essa velha política. E, sem dúvida nenhuma, no Ministério da Educação, pessoas que ainda restaram dos governos petistas, pessoas com esses pensamentos que compõem atualmente o Ministério, têm ainda a tendência em desvirtuar, na verdade, vamos dizer assim, a postura científica de uma prova de um Exame Nacional de Ensino Médio, que deveria ser avaliar o conhecimento de um estudante que está buscando uma vaga no ensino superior,
ou às vezes meramente para ter também a avaliação, mas que nesse sentido costumam colocar, às vezes nas minúcias, muitas vezes, de certa forma, nas entrelinhas dos assuntos, para tentar colocar de forma oficial uma ideologia para que às vezes ela se torne oficial e para que se use como argumento de autoridade que isso esteve no Exame Nacional do Ensino Médio, ou simplesmente também para militar através dessa prova. E nós acompanhei também muitas pessoas indignadas. Teve um amigo meu que foi meu grande apoiador na campanha, o Christian, me comentou também, fez a prova e viu e me mandou as prints. Então, de certa forma, sim, a gente tem visto isso e eu passei por isso dentro da Unicinos, na Universidade Vale dos Sinos. Já teve provas que professor de Direito Constitucional colocou a assertiva, não me lembro muito bem como funcionava, mas a favor do PT, alguma coisa nesse sentido, que as atitudes de Temer seriam antidemocráticas, né? Não entrando no mérito da questão, mas isso não se faz, né? Isso não se faz. Isso é algo que na verdade, o professor ele precisa mostrar as situações dos dois lados da moeda e deixar que o aluno tire as suas conclusões, né? Não impor a visão dele dentro de uma prova e que se o aluno responder conforme ele não quer, ele vai tirar a nota errada nessa questão. Então, isso é algo que a gente precisa assim, discutir bastante. Tu sabes que eu acho que é importante mencionar aqui, porque foi tema, inclusive, de um debate que tivemos aqui no Brasil Paralelo, ainda na época da campanha, quando em universidades ocorreram atos flagrantemente políticos em favor de candidaturas e contrários a outros que estavam pleiteando governar o país. A Unicinos foi uma de muitas dessas instituições de ensino superior. E ali houve participação de quadros do corpo docente, de modo que me parece bastante claro este nível de ideologização dos quadros do ensino, inclusive no ensino superior. Sem dúvida você esteve participando no sentido de observar o que aconteceu na Unicinos, né? Isso, essa questão da Unicinos, inclusive eu protagonizei a nossa representação no Ministério Público para evitar que isso ocorresse. Aqui nós tivemos uma mobilização de estudantes, meus amigos, colegas, conhecidos, pessoas que me acompanham no Facebook, me vieram até mim pedindo que nós fizéssemos algo para impedir. Então, obviamente, o evento estava escancarado, que foi criado um evento lá chamado Unicinos pela Democracia, né? Que na verdade fazia campanha abertamente na descrição do evento para a Fernanda Haddad, dizendo agora é Haddad 13, né? Os símbolos do partido, enfim, e as pessoas colocando ele não, aquela coisa toda. Então, nós nos manifestamos primeiramente pelas redes sociais. E era maquiado com o nome de Aula contra o Fascismo. Como se fosse dar uma aula sobre a origem política do fascismo, ou seja, um estudo realmente sobre o que é a ideologia fascista. Mas aquilo convertido à politicagem barata do dia, né? Exatamente. Na verdade, é a antiga ditadura da opinião única, que permeia todas as instituições de ensino. Muitas vezes, as federais são as piores, obviamente, mas ainda assim, algumas universidades particulares nós encontramos isso. Eu me admiro uma universidade privada estar tomada desse jeito. Então, lá normalmente não se tinha uma oposição ou pessoas que se manifestassem contra isso. Porque, como eu costumo brincar, nós que somos pessoas, vamos dizer assim, mais à direita, nós não costumamos nos envolver. Nós somos a maioria silenciosa. O que o estudante da Unicinos, que é a pessoa que trabalha, a pessoa que estuda, quer fazer? Quer ir para a aula, quer se formar, quer no fim de semana comer um churrasco com os amigos, não quer se envolver com política. Mas é necessário o envolvimento de nós, pessoas esclarecidas, pessoas boas, para nos manifestarmos contra essa minoria barulhenta, para que não passe a impressão de que eles são a única opção que existe. Então lá nós fizemos essa manifestação contra, entramos no Ministério Público porque feria a lei, aquele evento, legislação eleitoral, lei 9.504, previa algo como algo infracional, criminoso na legislação, se não me engano, eu acho que era considerado como crime, fazer campanha em locais privados de uso comum, e foi isso que foi feito, né? O evento, nós ingressamos no Ministério Público, recebemos uma recomendação que foi expedida pelo promotor de justiça eleitoral da comarca de São Leopoldo, né? Sim. O Dr. Tomás. Ele orientou para que não fosse realizado o evento. Exatamente. Por mais que o nome... Não proibiu, ele orientou, no caso. Orientou. Aí aqui chega um ponto interessante que eles tentaram usar de argumento de autoridade. Por mais que o nome seja recomendação, que a gente sabe que pelo português é uma sugestão,
pela legislação institucional do Ministério Público, pelas regras que normatizam as expedições do Ministério Público, a recomendação é um instrumento que é vinculante. Por mais que seja o nome recomendação para respeitar a independência entre instituições, entre o Ministério Público, entre o recomendador e o recomendado, ela precisa ser seguida, porque é imperativa, sob pena de aplicação de multa, das sanções previstas na legislação e de processo judicial. E tanto que a Unicinos aceitou a recomendação, expediu uma nota, de certa forma, aceitando isso. Nós, de certa forma, admiramos a decisão, a Unicinos recebeu, nos parecia que iria conter a situação, mas na verdade o evento aconteceu mesmo assim, né? Inclusive com participação da Luciana Genro, né? Foi lá fazer um discurso, entre outros quadros do PSOL, né? E do PCdoB também. Então, o pessoal passou por cima dessa normatização. A Unicinos vai ser punida por isso. Tinha uma multa, né? Estipulada. Multa. Isso, e um processo judicial, se não me falha também. Eu conversei com o promotor a última vez, ele me orientou nesse sentido. Então, é algo que a gente, infelizmente, mesmo com todos os instrumentos legais, acionando os órgãos, às vezes a gente não recebe a resposta que nós esperávamos, que é o correto, né? Nós não faríamos um evento. Isso, eu até na época, comentando com o meu amigo Flávio Gordon, que participou da nossa cobertura aqui, é escritor, autor de um livro primoroso chamado A Corrupção da Inteligência. Eu comentava com ele sobre esse caso. O ministro Luiz Roberto Barroso, um desses aí que vai receber o aumento de R$39 mil nas suas contas, ele disse que a polícia, porque foram tomadas ações com base em decisões da Justiça Eleitoral impedindo atos como esse em universidades. Então ele comentando o fato, como teve que se usar a força para impedir a realização desses atos, ele disse que polícia só era bem-vinda no ambiente universitário se fosse para estudar. Quer dizer, ele fez uma distorção da ideia de autonomia universitária. Que a universidade não é um estado paralelo, onde a lei vigente não vige. Exatamente. Né? E a autonomia universitária não pode ser absoluta. Né? A autonomia administrativa, financeira, científica, mas não em relação ao fato de ela estar apartada do contexto social e da lei que permeia o Brasil. Né? Sem dúvida, e eu lamento essa decisão do STF, que foi por unanimidade, aliás, a DPF 548, 8 dias atrás, mais ou menos, foi julgada, porque, na verdade, o STF fez o que eles estão, na verdade, acostumados a fazer. Eles ou rasgam a Constituição ou rasgam as legislações. Eles foram contra a legislação vigente que proíbe esse tipo de evento político dentro de instituições privadas, de uso comum, que foi o fundamento jurídico que foi colocado para o Ministério Público impedir um evento em São Leopoldo. Então o STF está novamente legislando e passando por cima daquilo que o Congresso havia aprovado, e isso é bem lamentável, né? Porque aqui nós temos aí uma certa ruptura no Estado Democrático de Direito, né? Nós temos aqui os poderes intervindo de forma que não é correta. Então, nesse sentido, eu lamento essa decisão, que é uma decisão que eu li os fundamentos, o Rosa Weber, o Barroso também, vi essa parte que tu colocasse aqui. Então, são situações que são exatamente os argumentos que a esquerda tenta colocar para censurar a escola sem partido. Dizem que seria a censura, de que, nesse caso, seria cerceada a autonomia universitária, mas aqui nós não podemos enxergar a autonomia universitária como se fosse algo absoluto, como eu disse antes, porque se estão ocorrendo práticas que intervêm no direito das outras pessoas, que nesse caso, fazer campanha política dentro da universidade, aonde as pessoas estão vindo para estudar, aonde muitas vezes esses militantes de esquerda tentam cooptar estudantes ainda iniciantes nos cursos para esses movimentos. Relatos da Unicinos, de quem estava lá, davam conta de que boa parte dos que participavam da manifestação não eram universitários. Exatamente, muitos militantes de fora estavam lá para encorpar o negócio, vamos dizer assim, né? Sim, porque os estudantes estavam estudando. Né? Exatamente. Muito bom, Guilherme. Então, nesse sentido, eu lamento essa decisão do STF. E vamos dizer o seguinte, eu até mencionei no dia, a gente comentou aqui, eu estava com a Pietra, nós comentamos, eu, a Pietra e o Matheus Colombo. Eu disse o seguinte, vamos dizer que 1.000 alunos tenham participado, 1.000 alunos mesmo tenham participado do ato. Não. Mas vamos chutar lá no alto, vamos dizer que 1.000 alunos participaram do ato. Não foi 1.000 alunos, mas vamos dizer que 1.000 alunos tivessem participado do ato. Quantos 1.000 alunos não participaram? Quer dizer, aquela gente não representa o conjunto de estudantes.
né? Exatamente. Eles são uma fração. São uma fração. E eles policiam todo o resto. Exatamente. E aí que está a antiga ditadura da opinião única nas instituições de ensino. E nesse sentido, nós até falamos, né? Nós acreditamos que dentro da universidade não é lugar para nós fazermos isso. Nós nunca faríamos um evento assim. Eu fui candidato a deputado estadual pelo Novo e jamais organizei um evento desse tipo a meu favor, a favor do Novo, a favor de quem quer que fosse. O que nós fizemos dentro da universidade, e aí sim é aplicar escola sem partido na prática, é realizar um debate. Um debate, eu até parabenizo o DCE lá que organizou isso, convidando vários espectros políticos. Tivemos um debate com candidatos a governador, tivemos um debate com representantes dos presidenciáveis, aonde pessoas de diversas linhas ideológicas, diversos partidos foram convidados a expor as suas ideias, as pessoas foram assistir, e é isso que é escola sem partido. É não mostrar uma visão caolha dos fatos para cooptar e direcionar estudantes, muitas vezes esses jovens que estão ainda em processo da formação das suas ideias, que qualquer informação enviesada recebida nesse processo é algo que é nefasto para a sua formação. Então, nesse caso, nós apoiamos debates, pluralismo. Aí sim, nós sim defendemos o pluralismo, eles não. Vamos voltar para a questão do Enem, que eu acho que é importante. O Brasil Paralelo tem a sorte de ter um público composto por muitos jovens também. Então eu não duvido que vários daqueles que estão nos acompanhando tenham feito a prova do Enem. Aí eu coloco uma pergunta aqui para vocês. Vocês não se sentem frustrados de terem se dedicado a estudar matemática, geometria, gramática, para chegar na prova e lhe ser exigido conhecimento sobre Pajubá, que é aquilo que todos nós agora estamos sabendo, né? Todos nós estamos sabendo, é a linguagem secreta dos gays e travestis. Eu duvido que os gays e os travestis tenham conhecimento de uma coisa dessas, né? Isso é traduzido numa questão cujas respostas são orientadas e que serve menos para avaliar o conhecimento do aluno e mais para tentar incutir na cabeça dele um conhecimento que não lhe serve para nada. Exato. E isso através de um instrumento oficial que na verdade é uma jogada para quem quer fazer doutrinação, para quem quer fazer proselitismo político, quer exatamente entrar na cabeça dos jovens. É uma jogada de mestre você fazer dentro do Exame Nacional do Ensino Médio. Isso. Porque quantos milhões de jovens, eu nem me lembro quantos inscritos tinha, quantas pessoas não foram às escolas fazer essa prova. Então é algo que realmente nós vivemos hoje uma infestação de ideologismo dentro de instituições de ensino, em órgãos públicos, dentro de Ministério Público. Aqui eu tenho um exemplo escancarado. Ano passado, se não me engano, no final do ano, início desse ano, teve aí os cursos do golpe, os famosos cursos do golpe, a onda de conservadorismo no Brasil e o golpe de 2016. Na época, o Marcel Van Hatten... Aliás, a universidade que criou, a primeira universidade que criou foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso. Não por acaso a universidade que gerenciava o Museu Nacional que pegou fogo. Então é uma questão de prioridade da direção da universidade, que virou um feudo do PSOL. Exatamente. Então dá para se dizer que o PSOL administrava a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que criou o curso contra o golpe de 2016 e que permitiu o estado de deterioração do Museu Nacional, que acabou pegando fogo, né? Destruindo um patrimônio histórico dos brasileiros e da humanidade, né? Então é uma coisa bastante significativa. Com certeza, é uma vinculação. E eu comentava, quando começaram a se disseminar esses cursos, na época eu estava ao lado do Marcel Van Hatten ainda no escritório, ajudando em algumas questões, e ali, em nome dele, eu ajudei a fazer representação na área jurídica, né, parte escrita, para impedir que o curso ocorresse. Então nós representamos no Ministério Público Federal para impedir o curso da URGS, porque é algo, eu acredito que quem tem bom senso vai concordar de cara, que você impor, já no título do curso, o golpe de 2016 e a nova onda de conservadorismo do Brasil. Você já coloca e manifesta uma verdade no título do curso que a gente sabe que não foi golpe, que foi um processo constitucional que seguiu todos os trâmites, que um presidente do STF presidiu a sessão, que a própria presidente da República estava lá. Enfim, não vamos entrar no mérito, mas que existe pelo menos um contraditório a esse respeito.
Não, você pode até debater se a questão das pedaladas fiscais se insere como crime de responsabilidade ou não. Exato. Né? Agora, dizer que é golpe... E colocar isso em uma estrutura, que é uma estrutura pública, que é um curso fornecido por uma universidade federal que tem a sua manutenção através de recursos públicos oriundos de todos os pagadores de impostos do Brasil. Então, você não pode chegar caracterizando uma verdade dentro de um curso, ainda mais se tratando de universidade federal. Por que não poderia ser o seguinte? O impeachment de 2016, discussão sobre o impeachment de 2016, você traz alguém que fundamenta e sustenta favorável ao impeachment e alguém contrário. É isso que nós precisamos fazer cada vez mais. Retirar essa ditadura da opinião única das universidades e colocar, de fato, pluralismo em cima disso. E eu lembro que na época nós entramos no Ministério Público Federal para impedir esse curso, que as disciplinas todas tendenciosas, todas... Imagina se o sujeito vai lá neste curso e resolve fazer um trabalho científico em sentido contrário ao título do curso, né? Sustentando que o impeachment é constitucional, foi embasado em legislação existente, com precedente histórico, né? Com sobra de provas em relação à ilegalidade das pedaladas, a anuência da presidente em relação à política fiscal criminosa que levou à quebra do país e as consequências disso para a economia, inclusive na vida social das pessoas, com desemprego, inflação, em suma, todo esse contexto aí de caos que nós vivemos até agora. O que acontece com ele se ele apresenta um projeto de monografia como esse? Eu acredito que seria rechaçado, primeiramente, né? Como nós já vimos aí vários vídeos que a gente recebe do Escola Sem Partido, as pessoas que são a favor do projeto, de alunos que às vezes comentam suas visões em sala de aula que são contra aquela ação do professor. O professor debocha, o professor mobiliza a turma para, de certa forma, ele sim oprimir o aluno, né? Então, nesse sentido, é algo absurdo. Mas eu lembro, Guilherme, naquela época nós entramos no Ministério Público e um procurador regional dos direitos do cidadão, procurador de alguma procuradoria que é responsável por essa matéria, se não me engano, recebeu a representação e arquivou os fundamentos dele lá. Ok, nós divergimos, logicamente, mas nós fomos pesquisar a conduta desse procurador. E o que nós encontramos? Encontramos ele sendo citado em diversos sites de mídias esquerdistas. Aqueles estilo Brasil 247, a Carta Capital, o informativo de deputado estadual do PT, sempre aparecendo nas entrelinhas como um apoiador ou como um ídolo dos políticos de esquerda aqui do Rio Grande do Sul. Então, como nós não vamos desconfiar da postura desse procurador, se está sendo jurídica, racional ou se está sendo política? Muito bem. Antes de nós irmos para o próximo assunto, que é sobre os aspectos legais do Escola Sem Partido, eu quero convidar você que está nos acompanhando a se inscrever em nosso canal. Eu sou chato, eu ressalto, mas é importante. Se inscreva em nosso canal, é muito importante ter a sua participação. Lembrando que nós temos a meta de 1 milhão de inscritos, né? Se nós atingirmos a meta até o fim deste ano, nós vamos sortear 100 assinaturas do Brasil Paralelo e mais os quadros das nossas séries. Então, vale a pena se inscrever, né? Só que pode ser que a gente não atinja. Pode ser que a gente não atinja. Então, também vale a pena se tornar nosso assinante. www.brasilparalelo.com.br. Daí é para você que não quer correr risco. Assine o Brasil Paralelo, torne-se nosso membro, ajude a financiar projetos como esse de abertura cultural. Lá no nosso portal, lá no nosso ambiente de membros, vocês têm acesso aos conteúdos exclusivos, as entrevistas das séries, o curso de formação continuada, entre outros conteúdos. Então, acesse www.brasilparalelo.com.br e se inscreva em nosso canal, clicando no botão vermelho embaixo desse vídeo e também no sininho para receber as notificações. Eu estou aqui com o Dirceu Quadros, que foi candidato a deputado pelo Novo, e ele é um combatente em favor do Escola Sem Partido. Nós vamos falar agora um pouco sobre os aspectos legais do Escola Sem Partido. Nós mencionamos anteriormente em passant que já foi suscitada em várias ocasiões a inconstitucionalidade
desse projeto? Vocês acham que corre o risco de ele cair no Supremo Tribunal Federal ou de ele acabar não sendo aprovado? Porque a militância contrária é muito forte. A tentativa de votação na outra semana foi em virtude da mobilização destas claques organizadas. Agora está se tentando novamente. Qual que é a perspectiva? E mais, quais são os aspectos mais importantes do projeto para clarificar o público? Porque vários estão dizendo que o Escola Sem Partido, na realidade, é um projeto, como tu já mencionaste aqui, censuratório, de caráter restritivo à livre opinião dos professores. Perfeito, Guilherme. Sobre a primeira questão do STF, eu tenho medo, sim, principalmente em razão desse julgamento da DPF 548, a última semana, que o projeto venha a ser declarado inconstitucional. Porque os fundamentos jurídicos do que se colocou para permitir aquelas manifestações políticas nas universidades, às vezes são coincidentes com o que nós vamos falar no tocante ao Escola Sem Partido, a questão do pluralismo, etc. Então, primeiro ponto, eu acredito que nós corremos um risco, sim, de o STF intervir nisso e, por mais que seja aprovado no Congresso, nós termos aí a interferência do Judiciário nesse sentido. Mas, bem provável, é muito mais fácil ser aprovado no Congresso e ser sepultado no STF do que o contrário. Exatamente, esse é o ponto. Mas assim, para nós podermos também esclarecer, e o público que acompanha o Brasil Paralelo, inteligentíssimo, formador de opinião, para também estar mais refrescado isso nessa semana, que o Escola Sem Partido, o primeiro ponto que é legal nós comentarmos é que ele não traz nada de acréscimo legislativo. Ele não inova, ele não traz nada que já não exista. Porque Daí alguém vai perguntar então por que ele é necessário. Exatamente, ele é necessário porque a aplicação prática dele é colocar um cartaz em sala de aula para os alunos terem conhecimento dos seus direitos. É uma questão de cidadania. O aluno que está em sala de aula, ele está submetido a essa audiência cativa, um termo que nós chamamos do professor, na escola pública ou escola privada, está num processo de ensino, de formação intelectual. O aluno, muitas vezes, por mais que esteja daqui a pouco com idade avançada, 13, 14 anos, 12, ele não tem, vamos dizer assim, a munição, ou às vezes ele não está ali nem para divergir do professor, mas às vezes ele aceita tudo que o professor diz porque o professor é uma autoridade para ele. O professor está ali passando o conteúdo, às vezes aqueles professores mais queridos, né, pelos alunos, eles passam o conteúdo e o aluno aceita, porque é assim que funciona o processo de ensino. Então, só que muitas vezes alguns alunos acham errado algumas situações, mas às vezes não sabem o que fazer, não tem munição para rebater um professor nesse sentido. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é importante, daí porque assim, antes tu falaste que os críticos do Escola Sem Partido, eles em geral eram compostos por pessoas que tinham interesses políticos. Eu conheço vários que não são ligados à esquerda e que têm uma, digamos, visão crítica em relação ao projeto. Então eu vou fazer a pergunta que eles costumam colocar quando explanam fazendo esta análise em relação ao Escola Sem Partido. É a seguinte: não acha que um projeto como esse, mesmo que bem intencionado, tende a levar a uma situação de policiamento do trabalho dos professores? Isso, eu até gostaria de acrescentar, essa é uma das hipóteses das pessoas que são contra realmente, eu esqueci de falar, mas eu estava indo mais a quem é contra no outro sentido. Mas sim, existem pessoas até dentro do meu partido que pensam assim, pessoas que sabem que nós temos essa intenção boa e reconhecem que existe doutrinação, sabem que é um problema, mas que às vezes não acham a solução boa por esse fato da questão da suposta situação de policialesca em sala de aula, ou até mesmo porque seria o Estado intervindo no Estado, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acredito que não há essa preocupação. Não há, porque a preocupação maior que a gente tem que ter é com as pessoas, ou as crianças que estão sendo ensinadas, doutrinadas e estão sofrendo lavagem cerebral em sala de aula. A atuação policialesca, na verdade, ela não ocorrerá porque, primeiro, não há punição na descrição do projeto, na ideia do Escola Sem Partido, não há nenhuma previsão de punição para o professor, há a fixação de um cartaz com os direitos e deveres do professor, e que o aluno, eu acredito, poderá sempre conversar, debater.
é divergir. Professor, não existem mais visões ideológicas sobre esse assunto? Professor, eu ouvi diferente. Aqui nós temos um cartaz de sala de aula que comenta que daqui a pouco o senhor não pode estar levando a conversa para um único lado, né? Então eu acredito que isso vai deixar as coisas que, de certa forma, que fluam de forma melhor e que nós não precisemos mais nos preocupar que as nossas crianças em sala de aula fiquem sendo impostas a ela essas opiniões que, sim, acontece muito e é nefasto para as pessoas que estão na sala de aula receberem uma informação enviesada e, muitas vezes, orientados a irem a passeatas, a irem a atos pró-comunismo ou pró-PT. Teve um caso histórico ano passado aqui na Câmara Municipal de Esteio. Não necessariamente apenas para casos pró-esquerda, para pró-qualquer partido, no caso. Nós costumamos dar exemplo da esquerda porque a esquerda é a campeã em fazer isso, né? Acho que quem tem... Sim, mas o intento da ideia do Escola Sem Partido é ser contra a influência política em geral nas escolas. Exatamente. Eu até comentei isso no debate da RDC TV, que a debatedora insistia em dizer que era um projeto partidário e um projeto conservador. Negativo. Eu, como pessoa, Dirceu Quadros, eu sou conservador. O projeto não, e não é partidário, porque ele proíbe o induzimento e a destinação, a imposição de ideologias para qualquer dos lados. O professor precisa ser isento, E, aliás, aqui... E é possível essa isenção científica absoluta? Porque ela não se trata do professor se abster de colocar sua opinião. Ele pode dar sua opinião. Ele pode chegar na sala de aula e dizer o seguinte: eu acredito que para melhor da sociedade, o sistema de mercado não é bom, eu acredito que nós precisamos aumentar o Estado para ter mais programas sociais, mas, contudo, aqui nós temos essa visão, mas existem pessoas que dizem que quanto menor o Estado, a menor carga tributária, mais geração de emprego, etc. Então ele pode continuar sendo quem ele é. Ele pode assumir que ele tem lado, ele pode dizer isso. Agora, o que nós estamos vedando aqui é a atuação caolha, a atuação de somente um prisma ideológico, a atuação de um professor que aí sim chega no limite maior do Escola Sem Partido, que é aquele professor que faz campanha em sala de aula. Eu presenciei isso no ensino médio. Lá no meu município, tinha professores, dois que eu me recordo de forma mais frequente, que faziam campanha para o Tarso Genro 4 anos atrás, quando concorreu contra o Sartori. Dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula. Essa é a maior discussão. É o nível máximo de hierarquia que nós estamos tentando coibir. Um pouco abaixo nós temos aquele que tenta levar os alunos através do ideologismo, da infiltração, dessas pautas marxistas, né, ou de uma pauta direitista de forma menor, uma minoria. Enfim, nesse sentido, a gente acredita que não tem essa preocupação. É um problema que está de forma maior nas instituições de ensino estatais, mas que precisam ser corrigidas porque é um problema do Estado. Eu não acho que há contradição, daqui a pouco, num liberal a propor algo nesse sentido, que já é uma outra discussão também dentro do campo político, se seria incoerente o liberal propor isso. Não acredito, porque ele está, na verdade, corrigindo algo que foi... Mas é fácil de responder, porque a lei está protegendo o indivíduo. Exatamente, nesse ponto. O indivíduo aluno. No caso, é o Estado agindo contra figuras do Estado. Do Estado e a favor do cidadão. Então, eu acredito que nesse aspecto é possível que um liberal defenda o Escola Sem Partido. Para longe de uma opinião pessoal, no caso, apenas averiguando assim o ponto de vista, é possível? Esse ponto de vista é possível. É possível. Isso, exatamente. E é isso que eu acredito também, Guilherme. Então, sobre a questão agora também da questão legislativa, existem alguns pontos muito importantes para citar. Porque Escola Sem Partido nada mais é do que você explicitar esses direitos que as crianças já têm através da Constituição em sala de aula e também deixar bem claro que não se pode impor posições de forma ditatorial, nesse caso sim, aos alunos. E os pontos jurídicos que nós apresentamos são o princípio constitucional da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, porque a bandeira do Rio Grande do Sul não é partidária. A bandeira é de uma máquina estatal que está prestando serviços públicos para a população. Então, a máquina pública, que é mantida pelos pagadores de impostos, não pode atuar em favor de partido. Isso nós tivemos até uma discussão na Assembleia, por exemplo, sobre a questão de logotipos que o Estado tenha usado, que tenham semelhanças a partidos.
Até nisso acontece. Usar a máquina pública a favor ou contra alguém não pode acontecer. É o princípio básico do direito administrativo, que é a finalidade do interesse público. Tudo que o Estado tem que fazer tem que servir a todos e não a determinadas classes ou partidos ou direcionamentos específicos. Princípio constitucional da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Então nós temos menções implícitas a isso no artigo 1º da Constituição, no inciso 5º, no artigo 5º, no caput da Constituição, quando fala de pluralismo, artigo 14, caput, artigo 17, enfim. Nós temos também a questão da liberdade de consciência e de crença e a liberdade de aprender dos alunos. Certo. Aqui nós também fazemos menção ao pluralismo. Quando o aluno em sala de aula está recebendo conteúdos, nós acreditamos que ele precisa ter conhecimento de todas as visões existentes sobre os assuntos, para que ele, como um ser que exerça o pensamento crítico, que reflita sobre os assuntos, possa tirar sua conclusão de forma própria, e não que ele saia dali enviesado em virtude da orientação de um professor. Esse é o ponto principal, né? É o ponto de que o aluno ele precisa ter acesso às informações, ao pluralismo sim, e exercer seu pensamento crítico. Aí às vezes vem argumentos contrários que diz que a escola sem partido está sendo contra o pensamento crítico, que os professores estão tentando ensinar os alunos. Na verdade é o contrário. Na verdade, fascistas não somos nós. Fascistas são quem quer impor a sua visão ao aluno e fazer com que ele siga cegamente isso. Fascistas são essas pessoas, e não quem quer trazer de fato o pluralismo, defendendo as ideias dos dois lados. Isso eu disse também no debate da RDC-TV para a professora. Então é algo que nós precisamos desmistificar, né, Guilherme? Também a questão do pluralismo de ideias, artigo 206, inciso 3º da Constituição Federal. O direito, agora especificamente sobre educação básica, o direito dos pais, dos alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, né, que também está chancelada pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, no seu artigo 12, inciso 4º, para também dizer aqui um aspecto que envolve daqui a pouco a ideologia de gênero também, que é os pais dos alunos têm o direito de direcionar qual vai ser a convicção do seu filho. O Estado não tem que se meter nisso, né? O Estado ele fornece as informações, a educação para esse aluno sair dali e poder entregar currículos, exercer eventualmente alguma profissão. Temos agora o ensino técnico que está sendo implantado, eu acho bem bacana. E agora não que ele saia dali, né, com enviesado por um professor, inclusive, vamos dizer assim, fomentando esses proselitismos, às vezes até contagiando alunos, etc. Muito bem, então tá aí os aspectos jurídicos do Escola Sem Partido. O projeto tá para ser votado, né, sob enorme polêmica. E tem um último tema que eu gostaria de abordar contigo, que foi no meio desta polêmica aí nova, e que acabou envolvendo a deputada estadual eleita, Ana Carolina Campanholo, candidata pelo PSL, eleita. Ela, por meio de uma postagem no Facebook, aliás, eu tentei entrar em contato com a Ana Carolina para ela participar deste programa hoje, inclusive aqui contigo, mas infelizmente acabei não conseguindo estabelecer contato com a Ana. Fica aqui o convite público para que ela participe, eu acho que é muito importante a participação dela, mas eu gostaria da tua ponderação a respeito. Ela postou nas redes sociais um texto orientando ou pedindo para que os alunos gravassem as aulas onde houvesse manifestação política em relação ao Bolsonaro, se eu não me engano foi isso, e causou uma enorme repercussão. E daí eu pergunto para você, como é que você vê a questão da gravação da aula? É algo lícito? É algo cabível? É algo que se deve estimular? Ou daí está se caindo no policiamento dos professores? Eu entendo o seguinte, eu acho que a gente tem que separar bem algumas coisas. Existem casos que são exceção, é bom a gente dizer, a doutrinação é exceção. A maioria dos professores são bons profissionais, pessoas que estão, inclusive, apoiando o projeto. Eu te digo, maioria de professores apoia a Escola Sem Partido. Eu postei o meu vídeo na minha rede social, já vieram 2 professores comentar. Isso aí mesmo, concordo contigo, o lugar da escola não é lugar de politicagem, né? Então, existem alguns aspectos que nós precisamos diferenciar. Existe a exceção da exceção, que é
o mau professor que faz campanha. Aí, elevando um pouquinho, tem aquele professor que tenta enviesar o aluno, né? Tem aquele professor que, às vezes, tira a nota do aluno porque não concorda com as visões dele, etc. Mas, nesse sentido, são casos raríssimos, né? São casos, assim, que, comparado ao número de professores, proporcionalmente, etc., são casos que são raríssimos. Nesses casos raríssimos, que tem professores que chegam, sim, de má fé, né? Tentando induzir o aluno, eu acredito que sim, precisamos combater isso com uma reação forte, que é gravando, que é filmando, para que esse professor não faça mais isso, né? Eu acredito que se instalar, por acaso... E daí não vai se sair gravando os professores a esmo sob qualquer pretexto, e daí não vai se ter uma intervenção contínua no trabalho desenvolvido dentro da sala de aula, não se pode descambar para isso, uma iniciativa como essa? Eu entendo a tua preocupação, eu acredito que... É uma pergunta que se faça, eu só estou externando ela. Né? Claro, eu acredito que não é impossível que isso aconteça, é óbvio que daqui a pouco, ponderando, mas eu acredito que os alunos, muitas vezes, vão ali no momento de estarem vivenciando algo que eles estão se dando conta que é errado, eles vão ter o discernimento de, né, conversar, enfim. Eu acredito que acho que até a gente pode fazer um comparativo ao argumento da esquerda contra o desarmamento, que vai sair um bang-bang, todo mundo atirando para todo lado. Eu não vejo assim, né? Eu vejo que é necessário que esses professores, a minoria, que são maus professores, vão ter, no caso, agora, uma oposição, de certa forma, os alunos vão questionar mais, vão perguntar mais, vão pedir que o professor explique mais e traga pluralismo para a aula, né? Mas não acredito que isso vai acontecer, por mais que isso não seja impossível, né? Agora, sobre a questão da Ana, é bom comentar também a atuação do Ministério Público, que juridicamente eu achei equivocada e estranha, porque a Ana, a deputada eleita, ela simplesmente botou na sua rede social que denunciem quem está fazendo doutrinação, né? E o Ministério Público agora vem multar ela por isso. Só que o que acontece? Eu me questiono, se nós estamos constatando que tem algo de errado na sociedade, já com fundamentos jurídicos, já com pensamentos críticos, nós não podemos mais denunciar. O Ministério Público está multando ela porque ela disse para as pessoas mandarem no canal de comunicação a ela as suas denúncias. Eu acredito que me parece uma carência de objeto nessa ação do Ministério Público, porque não há nenhuma imposição, não há interferência no direito dos outros. A Ana não está punindo ninguém, ela está dizendo meramente que denunciem, né? Então eu achei bem estranha essa decisão e acredito que vai ser revista pela justiça. Não acha que ganha um peso maior quando isso vem de uma deputada eleita que vai exercer algum tipo de poder objetivo, pelo menos a partir de uma Assembleia Legislativa? Sim, com certeza, isso tem mais repercussão, né? E eu até pesquisei um pouco. É diferente de eu ou você escrevermos no Facebook. Ela recebeu votos, ela é uma pessoa que tem ligação agora com o poder. Então, é de uma procedência diferente. Veja, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, eu estou fazendo uma ponderação para a análise do convidado. Então, por favor. Eu acredito que, por ser deputada eleita, sim, ela tem mais visibilidade, né? As pessoas estão acompanhando o trabalho, tanto a quem não concorda quanto quem concorda. Existe também aí a divergência dos posicionamentos, enfim. Então, eu acredito que nesse ponto pode acontecer. Agora, a questão da denúncia, eu acredito que ela precisa existir, porque é a única arma que nós vamos ter, além do cartaz da Escola Sem Partido, que, aliás, repetimos que não coloca nenhuma punição ao professor pela legislação que está sendo proposta, mas que daqui a pouco as direções, administrativamente, é muito fácil resolver isso, né? Nós não queremos expulsar professor de sala de aula, ninguém quer se incomodar. O que a gente não quer é que os professores continuem fazendo o que eles estão fazendo, essa minoria de maus professores, impondo as suas visões aos alunos, colocando na cabeça deles, entrando na mente dessas crianças e desconstruindo tudo aquilo que elas acreditam, seja em convicções econômicas, convicções religiosas e convicções de gênero. É isso que a gente está querendo combater. Pode ser uma medida que no momento é a única que nós temos, de forma imediata, para o futuro talvez nós temos a questão da desestatização, como a gente conversava ali, daqui a pouco, aos poucos, indo se retirar o Estado das escolas, eu concordo. Acho que... Descentralizar a educação, no caso.
Também, apoiando também o sistema de vouchers na educação, né? E aos poucos se trazendo, porque é mais econômico, eu apoio totalmente essa ideia, é mais econômico e tem mais qualidade. E os índices do IDEB de ensino privado são maiores no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, comparado à educação pública. Então a ideia, principalmente que nós do Novo temos, aos poucos você ir retirando o estado da educação e repassar os valores certos através de uma certa bolsa para os pais de alunos comprarem essas vagas na iniciativa privada em escolas particulares. Você economiza dinheiro público e você tem mais qualidade. Todo mundo ganha. Então, isso nós temos essa ideia e acredito que aí o problema da doutrinação vai se diminuindo aos poucos, porque a maioria de vezes que acontece em educação pública, né? Muito bem. Dirceu, queria te agradecer muito a participação aqui no Perspectiva Brasil Paralelo. Te deixar com a última palavra. Não, te agradeço de novo, Guilherme, agradeço a equipe aqui também, pessoal trabalhando até tarde da noite aqui, tá? O pessoal aí na mesa de som, atrás das câmeras, e parabenizar o trabalho magnífico que vocês fazem, Guilherme. É algo que motiva muita gente. Eu assisti, ainda não todas as séries, os capítulos... É que tem muita coisa também, né? Não é para assistir rápido mesmo. Exatamente, mas assim, é um trabalho fantástico que, como eu disse antes, agora, antes sobre Escola Sem Partido, mas trazendo para a visão do Brasil Paralelo, a maioria silenciosa acordou e nós nunca mais nos calaremos. Agora nós temos voz em todo o Brasil. Obrigado, Guilherme. Muito bem, tá aí, Dirceu Quadros, ativista do Escola Sem Partido, ex-candidato a deputado pelo Partido Novo. Lembrando a você que nos acompanha que é importante você se inscrever no nosso canal. Se inscreva e clique no sininho para receber as notificações, para receber imediatamente conteúdos como esse que nós produzimos aqui. Também assine o Brasil Paralelo através do site www.brasilparalelo.com.br. Você tem acesso a todo o nosso conteúdo exclusivo. E você, com isso, ajuda a viabilizar a produção dos nossos conteúdos, além, obviamente, de ter acesso a tudo que nós produzimos. Então, obrigado pela audiência, obrigado ao Ed e ao Bruno pela produção. O Perspectiva volta na próxima semana, mas os demais conteúdos do Brasil Paralelo, né, continuam sendo veiculados aqui no nosso canal. Então, conto com a sua participação e audiência. Obrigado e até mais.